O sistema educacional atual não ignora apenas o ser humano como um todo. Ignora até a forma que o cérebro trabalha. A maioria dos professores e estudantes não tem a mínima ideia de como funciona um cérebro. E por não entender como esse equipamento funciona, gasta-se muito tempo e o resultado, olha, não é satisfatório. A ciência que estuda as habilidades e mecanismos do cérebro se chama neurolinguística. Olha, eu não tenho a pretensão de me aprofundar nesse assunto. Porém, eu quero percorrer de forma simples, bem simples, alguns tópicos que vão mostrar o quanto a neurolinguística é importante na educação. Presta atenção. O cérebro possui mais de 10 bilhões de neurônios, mais de 100 trilhões de conexões. E a gente não usa nem 3% deste potencial. Olha, eu não estou falando que a gente não usa o cérebro em sua totalidade, hein? Presta atenção. A massa cinzenta é usada totalmente, 100%. Eu estou dizendo que a gente não usa 3% do potencial, da potência que ele tem. É como você ter uma Ferrari e só andar a 15 km por hora. Eu acredito que você já ouviu a frase: o nosso cérebro trabalha de forma semelhante a um computador. E isso é verdade, pessoal. Um computador, para funcionar, precisa de programas, softwares, e ele vai seguir exatamente aquilo que está no programa. O cérebro segue exatamente as programações, condicionamentos que você recebeu e recebe durante a vida. Ele vai seguir os programas e condicionamentos que começaram lá na barriga da mamãe, na sua família, nas tradições, na escola, nas religiões, programações que vieram pelos meios de comunicação. Todos nós fomos programados, condicionados e continuamos sendo, segundo um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem o que devemos pensar e como devemos pensar, o que devemos valorizar e como devemos valorizar, o que devemos sentir e como devemos sentir, o que devemos fazer e como devemos fazer. Complicado o que eu falei? O exemplo deixa bem mais claro. Imagina um garoto de 5 anos que cai e começa a chorar na escola. O que as pessoas falam para ele? Homem não chora. Pessoal, quem é que disse que homem não chora? Ao falar isso para uma criança, condicionamos, programamos com a ideia de que o homem não pode demonstrar sentimentos. Agora imagina uma criança que ouve dos pais e de seus professores, várias vezes: olha, você não tem jeito, viu? Você não nasceu para estudar. De programação a programação, a criança vai deixando de acreditar nela, deixa de acreditar naquilo que sente, incorpora as mentiras que vão sendo colocadas, tudo para ser aceita e querida no meio. Olha, eu vou repetir porque isso é muito importante. A criança incorpora as mentiras que vão sendo colocadas para ser aceita no meio. Um jovem ainda tem argumentos para se defender, mas quando se trata de uma criança, a coisa se apresenta sem barreiras. A criança é indefesa. Ela não tem a maturidade afetiva e nem o pleno uso da razão. E é nessas cabecinhas infantis que existe um campo fértil para instalar ideias absurdas que certamente irão trazer sequelas na vida adulta. É na inocência das crianças que são jogadas as sementes de muitas ervas daninhas. E com o tempo, elas irão
sugando os nutrientes do solo. Algumas sementes viram um matagal denso com raízes profundas que envolve a mente. E quando adulto, o matagal fica tão denso, que é muito difícil encontrar um espaço para plantar sementes de árvores frutíferas. Só passando com um trator para limpar o terreno, arar a terra e encontrar espaço. No vídeo anterior, nós vimos que educar vem do latim educare, que ao pé da letra é conduzir para fora. Conduzir para fora o quê? A mente que está envolvida nesse matagal. Vamos percorrer um pouco mais. Em 1960, o Dr. Roger Sperry e sua equipe confirmaram que as funções do hemisfério cerebral esquerdo são diferentes do hemisfério cerebral direito. Mas foi o americano Ned Herman que se aprofundou nessas pesquisas com informações importantes. Olha, presta atenção. Os dois hemisférios trabalham sempre, porém, em determinadas funções, um dos hemisférios cerebrais se mostra mais ativo. É importante que isso fique bem claro, porque existem certas pessoas que não estudam a fonte original da pesquisa, leem a interpretação de algum escritor, e nessas interpretações sempre fica para trás algum detalhe importante que acaba comprometendo a veracidade do trabalho. Então, olha, voltando, vamos lá. Por exemplo, o hemisfério cerebral esquerdo é mais exigido, se mostra mais ativo em questões analítica, lógica, quantitativa, sequencial, organizacional, planejador, detalhista, racional. É o mundo da escola, da matemática, da física, da química, biologia, geografia, línguas, decoreba. É o mundo do raciocínio, do videogame. O hemisfério cerebral direito se mostra mais ativo em questões experimental, holístico, intuitivo, integrador, interpessoal, sinestésico, emocional. É o mundo, na escola, das artes plásticas, dança, música, teatro, educação física, filosofia. É o mundo da emoção, do sentir. Qual é o hemisfério cerebral mais utilizado nas escolas? O esquerdo. Olha, segura essa informação um pouco e vamos recordar o trabalho do professor Goleman, a inteligência emocional, que a gente comentou no vídeo anterior. Segundo a teoria, a emoção é mais rápida do que a razão, ou seja, na hora em que você estiver frustrado com problemas, angustiado, triste, não será a sua escolaridade, os seus diplomas que irão falar mais alto, mas suas emoções. No vídeo anterior eu disse que a falta de capacidade de lidar com as emoções é culpa das escolas, lembra? Quando a gente desenvolve apenas o intelecto, acontece um desequilíbrio. As escolas, gostem ou não, mas artes plásticas, educação artística, teatro, música, filosofia e principalmente educação física são disciplinas importantíssimas. Olha, muita atenção agora, presta atenção, hein? Existem escolas que as aulas de educação artísticas são usadas para matemática, no caso geometria, visando o vestibular. E isso não desenvolve o lado emocional. Aliás, a única emoção que é desenvolvida nesse caso é que os alunos ficam com raiva da matéria. Educação artística, pessoal, é produzir arte, é desenvolver desenhos, pinturas, esculturas na escola, hein? É quando os alunos põem a mão na massa, eles desenvolvem. O mesmo vale para a filosofia. Obrigar os alunos a lerem textos
e decorar citações filosóficas visando vestibular, gente. Isso é um crime. Não é à toa que depois dessas aulas os alunos passem a odiar filosofia. O filósofo Kant dizia: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Olha, outra informação importante que a psicologia ensina e que precisa ser levada em consideração na hora de educar. Você sabia que a nossa mente possui mecanismos de defesa inconsciente? Imagina que você é obrigado todos os dias, a levantar bem cedo e contra a sua vontade. Que você é obrigado a ficar horas sentado numa carteira, dura e desconfortável. Que você é obrigado a aprender um monte de coisas inúteis e que você não gosta. E após o almoço, em casa, abrir mão de coisas interessantes para estudar de novo os assuntos inúteis. E ainda, você será avaliado para saber se aprendeu. E se não aprendeu essas coisas inúteis, você vai precisar repetir tudo de novo. Imagina todos os dias ser obrigado a conviver no meio de colegas que você suporta, mas não gosta. Ter que aguentar o mau humor de alguns professores. E ainda quando é colégio particular, ainda você vai pagar. O que sua mente irá fazer assim que terminar o ano letivo? Alternativa A: torcer para que as férias acabem logo, para iniciar o estudo num grau acima. B: procurar livros para poder estudar ainda mais nas férias. Ou C: apagar, jogar para o inconsciente tudo que foi obrigado a aprender e que causou sofrimento. A neurociência mostra que até 99% das informações vão para a memória alguns minutos depois. Imagina as informações inúteis que você foi obrigado a aprender e que estão ligadas ao reforço do sofrimento. Se você é professor, faça uma breve pesquisa na sua escola. Pergunta assim, quantos alunos você conhece que estuda porque gosta do conhecimento? Será que tem algum? Bom, nesses tópicos que eu apresentei sobre o funcionamento do cérebro, espero que você tenha chegado à conclusão de que a gente usa muito pouco essa máquina. Pessoal, tem muita coisa para ser estudado. Comece a pesquisar o assunto. As pessoas não fazem ideia do quanto a educação poderia melhorar só de usar os exercícios da neurolinguística. Por exemplo, o relaxamento praticado pelos budistas e yogis aumentam a capacidade cerebral. O relaxamento. A neurociência mostrou que durante a prática de relaxamento, o organismo produz um aumento significativo de beta-endorfina, norepinefrina e dopamina, ligados a sentimentos de clareza mental ampliada e de formação de lembranças, e que esse efeito pode durar horas. Faça uma pesquisa na internet e você verá inúmeras escolas e até universidades que estão usando técnicas orientais de relaxamento, yoga, tai chi chuan, para desenvolver a capacidade mental dos alunos. E o resultado está sendo incrível. E para terminar, eu quero deixar uma curiosidade para você pensar. Você sabia que as grandes descobertas aconteceram quando os seus inventores estavam relaxados? Interessante, né?